Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de maio, que submeto à aprovação de Vossas Excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada. Passo aos comunicados da presidência. No dia 14 de maio, recebi a visita do Dr. Roberto de Lucena, secretário de Estado da Secretaria de Turismo. Na oportunidade, foram tratados assuntos institucionais. Eu ressalto que no próximo dia 25 estarei na cidade de Rio Claro, no 5º encontro do 19º ano do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Será um prazer contar com a presença de Vossas Excelências. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Conselheiro Renato Martins Costa. Conselheiro Renato Martins Costa. Por favor, Excelência. Apenas, Excelência, eu desejo inicialmente me desculpar por não ter podido comparecer à homenagem justa de que Vossa Excelência foi alvo ontem à noite na Câmara Municipal. Desejo registrar que já soube, né, da sua participação e é com muita alegria que vemos os seus méritos reconhecidos. Uma prova de que acertamos mais uma vez a fazê-la presidente dessa casa. Vossa Excelência, muito nos orgulha. Receba o nosso abraço e nossa homenagem. Muito obrigada. E aproveito a oportunidade também para agradecer a todos que estiveram presentes, o conselheiro Alexandre Sarquis, o conselheiro Sâmio Vumo, senhor secretário-diretor-geral, a doutora Evelyn e todos os funcionários presentes. Muito obrigada pelo carinho de todos. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao representante do Ministério Público de Contas se requer vista ou deseja produzir sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Excelência, não há interesse de vista específica do Ministério Público de Contas. Passamos, então, à análise dos exames prévios de edital, sessão estadual. Primeiramente, com a palavra, o nosso conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Citadini. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador-Chefe do Ministério Público de Contas, Procurador-Chefe da Fazenda, relato em exame prévio impugnações da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, região Norte e região Centro. Disponibilizei a Vossas Excelências a íntegra do relatório e o voto considera parcialmente procedente a representação para a correção do item 151, letra I, que trata do prazo de apresentação do documento. O edital fixou 5 dias e, por acolher as manifestações da Casa, inclusive MPC, que o considerou exíguo, meu voto determina a retificação. À margem, apenas faço a recomendação, proponho que notificar o representante para que a Secretaria de Educação encaminhe cópia de relatório e voto aqui proferidos. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhora Presidente, senhores conselheiros, procuradora doutora Evelyn, doutor Rafael do Ministério Público, bom dia a todos. São embargos de declaração postos ao decidido por este plenário, que, em série de reconsideração, manteve o decreto de improcedência de determinada representação formulada contra o edital de concorrência da Secretaria de Administração Penitenciária. O embargante deduz uma pretensa falta de manifestação em pontos essenciais, ausência de fundamentação, obscuridade. Mas a Procuradoria da Fazenda do Estado propõe inicialmente que não se conheça, mas, alternativamente, se superar a fase preliminar, que não se dê provimento ao recurso. Meu voto é nesse sentido. A análise da decisão embargada não indica qualquer obscuridade, omissão. A competência desta Corte está adequadamente cumprida, com apreciação cautelosa e exaustiva do edital frente aos aspectos impugnados. Fundamentos da improcedência da representação confirmados em segundo grau, devidamente declinados. Encurto razões, nego provimento aos embargos.
Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto Alexandre Figueiredo Sarquis. Agradeço, excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores. É uma imensa satisfação para mim estar de volta aqui nessa dividir bancada com Vossas Excelências, agora por 3 meses nessa substituição. O item 1 é um referendo e julgamento. São diversos exames prévios. Representação intentada por André Cossar contra os seguintes atos convocatórios: pregão eletrônico do DR, da Polícia Civil, da ESP, do Memorial da América Latina, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, do Comando do Policiamento do Interior de Santos, do Comando do Policiamento da Área Metropolitana e do Policiamento do Interior, todos visando o mesmo objeto, café. Num primeiro momento, insurgiu-se a representante contra o edital de pregão eletrônico instaurado pelo DR. Aduziu resumidamente o seguinte: é insuficiente o prazo de 2 dias úteis para que a licitante vencedora apresente a amostra do item café com o respectivo laudo de avaliação emitido pelo laboratório especializado. Ofende o princípio da isonomia, a cláusula que dispensa a apresentação deste laudo junto à amostra de café àquela empresa que estiver certificada no sistema de qualidade produto de São Paulo. E 3. Houve também uma impugnação administrativa em que Cacique Café Solúvel alegou que fornecedores de café estariam se aproveitando da dispensa do laudo de avaliação no ato de entrega para fornecer produtos comuns em embalagem de café gourmet. A resposta do DR, a PFE e chefia Ministério Público manifestaram-se pela procedência parcial, por entenderem que cabe a revisão unicamente no ponto prazo para a entrega da amostra. A matéria integrou a pauta de julgamento da sessão de 8/4, tendo sido retirado. Novo prazo foi oferecido para explicar da impugnação administrativa. A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento respondeu. As manifestações finais de ATJ, PFE e MPC entenderam improcedente a impugnação administrativa e reiteraram a procedência parcial, unicamente com relação ao ponto prazo para a entrega da amostra. O Ministério Público, no mesmo sentido. Passo ao voto. Em primeiro lugar, eu peço o referendo à adesão dos senhores para os atos praticados que paralisaram o certame. Em discussão, votação, referendado. E no mérito, antecipei o voto que considera improcedente in toto. No ato da entrega do item café, esse produto estará sujeito a exame por laboratório credenciado com a emissão de um laudo de verificação a ser pago pelo próprio fornecedor. E a conclusão, se houve fraude na entrega, essa não é derivada da certificação, mas provém de um ato doloso, que deve, então, ser analisado. Quanto ao prazo de 2 dias úteis para a licitante vencedora do item café apresentar sua amostra com o respectivo laudo, a instrução da matéria não trouxe evidências claras de algum desvio de finalidade, ao menos nesse rito sumário. Então, encurto razões e voto pela improcedência de todas as representações, assim como da impugnação administrativa. Esse é o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Para conhecimento, a extinção dos exames prévios do convite do DEINTER e da Seccional de Polícia de Americana face à revogação dos certames. O plenário toma conhecimento. Era o mesmo item. Café. Para referendo, peço a adesão de Vossas Excelências, ato por mim praticado e por meio do qual solicitei o edital de pregão da FDE para exame. Para referendo. Referendado. Passamos, então, à nossa ordem do dia. Para relatar os itens 1 e 2, a palavra da conselheira Edgar Camargo Rodrigues. Senhora presidente, são recursos ordinários da Secretaria da Saúde e do secretário de Estado Nilson Ferraz Páscoa, chefe de gabinete da Secretaria. Já antecipei tanto o relatório quanto o voto. Conheço em preliminar os recursos. Conhecido. Porém, ainda que louvável o esforço dos recorrentes, os argumentos não são suficientes para afastar a falha de maior gravidade, decisiva para a reprovação. Como bem destacado por SDG, a ousadia e a ambição do projeto, a relevância do serviço de manutenção predial de hospitais e o interesse público envolvido não autorizam a inserção de cláusulas que comprometam a competitividade. Eu observo que das 13 propostas, 10 foram desclassificadas por violação de determinado item do edital, que exigia, junto à proposta,
descrição de forma clara e detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade às especificações do anexo 1 do edital, que era composto por 3 cadernos contendo o projeto básico, folheto descritivo e folha de dados. Tarefa imposta aos licitantes sem maiores explicações e dispensando a fixação de critérios objetivos de avaliação, permitiu impressionante afastamento de 80% das licitantes. Manifestações unânimes do Ministério Público, da Procuradoria da Fazenda e SDG recomendam que a pretendida reforma não se concretize. Assim também entendo, voto pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Recurso ordinário da CESP, em contrato celebrado com NBCS Engenharia e Arquitetura para a prestação de serviços técnicos para desenvolver estudos e projetos de obras civis, etc., etc. Já acompanhei também, já encaminhei relatório, acompanhado de voto, em que pesa a argumentação, a recorrente não logra demonstrar, por meio dos competentes elementos de prova, a efetiva natureza comum dos serviços licitados, aqui por meio de pregão eletrônico. A gama de serviços técnicos estipulados no anexo 1 do instrumento contratual denota a complexidade das soluções de engenharia demandadas na execução do objeto, consoante, aliás, assim teriam sido já definidos na justificativa do setor de hidrologia e hidráulica para terceirização das atividades. Conheço, nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para o item 3, a relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, eminentes procuradores do MPC e da PFR, a todos os presentes. O item 3 cuida de recurso ordinário contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares pregão eletrônico e contrato, matéria de interesse da Sabesp, que é a recorrente. O objeto é a prestação de serviços para suporte técnico, manutenção e adequação em centrais telefônicas do tipo PABX da Alcatel instalada em complexos daquela companhia. A instrução de ATJ, MPC e SDG é pelo desprovimento, enquanto a douta PFE propõe provimento ao apelo. Conheço em preliminar. Em discussão, votação conhecida. No meu juízo, há uma condição de participação restritiva no edital desse pregão eletrônico. A licitante haveria de ostentar o status de prestadora de serviço autorizada ou de representante dos equipamentos daquela marca, Alcatel, conforme modelos previstos no objeto do certame, o que seria até natural. Porém, o momento dessa exigência confronta com a jurisprudência consolidada do tribunal, já que aqui inequivocamente feito como acompanhando a proposta, atingindo, portanto, a todos os participantes e não exigência a ser formulada apenas do vencedor. Não obstante, tenha ontem recebido memoriais da Sabesp, que são levados em conta na decisão que proponho a vossas excelências, eu nego o provimento. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 4 a 6, a palavra do eminente conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público, procuradora da Fazenda, diretor-geral, senhores funcionários e advogados. Relato em conjunto, senhora presidente, os itens 4 e 5. Em exame e embargos de declaração opostos pela USP contra acórdão desse plenário que negou o provimento a pedidos de reconsideração. A PFE manifestou favoravelmente ao item 4 e desfavoravelmente ao item 5. Relatórios e votos disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecidos. No mérito, não ocorreu contradição alegada, uma vez que os acordos embargados apenas confirmaram as decisões que haviam julgado a autora, a carecedora das ações rescisórias, por não ter sido preenchido nenhum dos requisitos para a sua admissibilidade. Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos em apreço. Pela rejeição dos embargos, voto está em discussão. Em votação, aprovados. Item 6, trata-se de recurso ordinário, interposto por Dispel Indústria e Comércio de Lacres Limitada, contra acórdão da primeira Câmara que julgou improcedente a representação intentada
pela hora recorrente e julgou regulares o convite e o respectivo contrato celebrado entre a Sabesp e a Metalvax Comércio de Ferragens, Metais e Válvulas Limitada, EPP, objetivando o fornecimento de dispositivo antifraude de arame. A instrução é desfavorável, o relatório e voto disponibilizados em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não foi apontada a existência de qualquer cláusula restritiva do edital capaz de impor restrição indevida ao certame. O alijamento de duas concorrentes ocorreu por fatores alheios ao procedimento licitatório, quais sejam decisão judicial e desistência de uma das participantes. Por fim, não foi comprovada a assertiva de que o produto especificado era de fornecimento exclusivo da licitante vencedora, o que tornaria inviável a competição. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica, PFE e o Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 7 e 8, a relatoria do conselheiro substituto Alexandre Sarquis. O item 7 é embargos de declaração oposto pela Sabesprev, em face de decisão que manteve decisão de primeiro grau pela irregularidade de concorrência do contrato celebrado entre ela e consórcio Gama Connect Med, CRC, para gerenciamento e consultoria de planos de assistência médico-hospitalar e ainda impôs multa de 300 UFESPs. A embargante pleiteia efeito modificativo e, em outro quadrante, debate também a proporcionalidade da multa. PFE obteve vistas e manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, rejeito, pois não há matéria a ser retificada no que foi embargado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 8 tem recurso ordinário interposto por Sanatorinhos, Ação Comunitária de Saúde, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados pelo Estado no exercício de 2005. As falhas importantes são pagamento de juros sobre empréstimos bancários, notas fiscais preenchidas indevidamente, locação de equipamentos hospitalares pertencentes aos médicos. PFE opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. SDG pelo não provimento. Em preliminar, conheço, Excelência. Conhecido. No mérito, eu destaco o resultado do TC 3295902605, em que a mesma falha foi apontada, e do exercício de 2004, e considerou regular a tomada de empréstimos e pagamento de multas pela entidade face ao contingenciamento de valores repassados pelo Estado. Eu encurto razões e acompanho a manifestação de PFE e dou provimento nesse recurso, Excelência. Pelo provimento, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Assim encerramos a nossa pauta estadual. Eu agradeço a presença e a participação da doutora Evelyn Moraes de Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos a nossa pauta sessão municipal para os exames prévios de edital. A palavra retorna ao conselheiro decano, conselheiro Antônio Roque Citadinho. Para referendo, a impugnação contra São José dos Campos e Castilho. Determinei a suspensão e submeto o voto a referendo. Referendado. Para comunicar o arquivamento da impugnação contra a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, perda de objeto, já disponibilizei na íntegra. Apenas o comunicado. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Agora, Mogi das Cruzes, impugnação, solicito o referendo para os atos praticados. Referendado. E já vou no mérito, merece a correção da exigência da prova de qualificação técnica, especificação iluminação pública em LED, falta de previsão para o período que poderá ser realizada a visita técnica
procedimentos de autenticação de documentos por ocasião da abertura do envelope. Meu voto é procedência parcial, determina a Prefeitura de Mogi das Cruzes que retifique nos pontos apontados no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o último é a Prefeitura de São Caetano do Sul. A representação é de Absoluto Grupo Comércio, Meires Lane Santos da Silva Prote e Terra Clean Comercial. Aqui é um pregão presencial, a questão é da limpeza pública e correlatos. Parcialmente procedente, deve a Prefeitura de São Caetano retificar nos pontos apontados no voto para contemplar a segregação do serviço, em decorrência promover a alteração das cláusulas que digam respeito, inclusive quanto à visita técnica. Também deve atentar para a rápida aprovação do plano municipal referido e para a alteração no edital a ser retificado quanto ao prazo de vigência em conformidade com a jurisprudência desse tribunal. Voto está em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. São referendos, senhora presidente. O pregão presencial de Miracatu, da concorrência de Pirajuí e do pregão presencial de Guzolândia, conforme os relatórios que antecipei aos senhores conselheiros. Referendados. No mérito, relato o pregão presencial de Tapetininga, que é a contratar empresa para transporte escolar. A instrução pela procedência parcial e no mérito eu acompanho a instrução. A Prefeitura deve incluir os horários dos trajetos, fixar data única para a entrega dos envelopes e alterar o edital de modo a não restringir o certame às micro e pequenas empresas. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. A Prefeitura de São Bernardo do Campo abre concorrência para executar serviços gerais de manutenção, conservação de vias e quejandos. Protesta o Absoluto Grupo Comércio e Serviços contra a aglutinação das atividades em um mesmo objeto. TJ, Ministério Público e SDG são pela procedência das representações. Há uma outra aqui de Criciúma, que também reclama a exigência de atestados com demasiadas especificações. Meu voto acompanha a instrução, exceto quanto à questão relacionada aos atestados, que admite a somatória de quantitativos apenas de serviços realizados concomitantemente. Há decisões da nossa Corte que aprovam essa exigência e também do Tribunal de Contas da União. Porém, julga procedente a representação de Absoluto Grupo Comércio e Serviços e parcialmente procedente a representação de Criciúma. Determina o meu voto a revogação do certame para que se reavalie a cisão do objeto licitado e, quando do relançamento, que se evitem demasiadas especificações de serviço para os quais solicita atestados de capacitação, bem como o recolhimento da garantia de licitação em momento anterior à da entrega dos envelopes, possibilitando, teoricamente, prévio conhecimento dos participantes, de acordo com manifestação de chefia, Ministério Público e SDG. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Pregão presencial da Prefeitura de Presidente Bernardes para aquisição de pneus. O voto é pela procedência, acompanhando a instrução. Não há fundamento técnico para justificar o agrupamento do fornecimento de pneus com obrigação de prestação de serviço de rodízio após rodar os 15 mil quilômetros contados no momento da instalação. É estranha essa exigência, portanto, pela procedência da representação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço o referendo e também julgaremos o mérito, pregão presencial da Prefeitura de São Bernardo do Campo para implementação de solução tecnológica de gestão na área de saúde. No evento 19, o município de São Bernardo apresenta a cópia do instrumento, suas justificativas, e, em preliminar, peço a ratificação dos atos praticados. Referendado. O Ministério Público reconhece aqui ser usual a opção pela plataforma web e o atendimento ao contido na resolução CFM 1821-07. Pleitei aqui uma dilação instrutória para ouvir a assessoria técnica, mas eu entendo que as explicações e tudo que foi produzido pugna pela prolação de decisão que declara a improcedência da representação. Tudo que foi trazido, inclusive a manifestação do próprio MPC, que reconhece que em contratações dessa natureza, locação de software, incluso instalação, implantação, treinamento, atualização, o administrador tem optado pelo desenvolvimento de softwares e interface web, e mais que considerando as justificativas apresentadas pelo município, em especial contido no evento 19.4,
e as disposições contidas na resolução CFM 1821 do Conselho Federal de Medicina, não identifica risco à segurança dos dados dos pacientes decorrente do modelo adotado no instrumento convocatório. Para mim, o quanto basta a consistência dessa manifestação, da instrução, para proclamar a improcedência da representação. Justificativas da documentação, a meu ver, são suficientes. Pela improcedência, voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, por último, link card administradora, Prefeitura Municipal de Catanduva, objeto contratação de empresa especializada, prestação de serviço, implantação, operacionalização do sistema informatizado e integrado de administração, etc., etc. É o relatório. Já antecipadas as questões autorizam presunção de possível violação à legislação, jurisprudência do tribunal, o que poderia, em tese, afetar a competitividade do torneio. Creio aqui presentes condições suficientes para pleitear a suspensão do certame até a ulterior deliberação deste plenário. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovada a proposta de suspensão. Com a palavra agora o conselheiro Renato Martins Costa. TC 3063, representação contra a concorrência da Prefeitura de Suzano, considerado o teor das impugnações apresentadas, meu voto defere eliminar o representante e propõe o processamento da inicial sob o rito de exame prévio de edital. Em discussão, votação, aprovada a proposta. Referendo para os itens dos TCs 2881 e 2957, representações contra a concorrência da Prefeitura Municipal de Osasco. Referendado. TC 2520, dou conhecimento a Vossas Excelências que a representação contra o pregão presencial 2/2015 da Câmara Municipal de Santana do Parnaíba perdeu objeto, já que revogada por aquela edilidade. O plenário toma conhecimento. Mérito 2303, representação contra a concorrência 1/2015 da Prefeitura de Novais, objeto serviços de engenharia para construção de creche. A instrução é pela procedência parcial. Encaminhei a íntegra de relatório e voto, que conclui no mesmo sentido, determinando que a Prefeitura estabeleça uma retificação na regra de vistoria técnica, apresentando a possibilidade de que esta ocorra em dias alternados, bem como que estabeleça a qualificação operacional e capacidade técnico-profissional, sem exigir experiência em execução anterior com características muito específicas de materiais e serviços que inibam a ampla competitividade do certame, sem prejuízo de recomendar a utilização do valor a atualização, do valor do orçamento da obra. Voto que está em discussão, votação, aprovado. TC 2261, representação contra o pregão presencial 16/2015 da Prefeitura de Socorro, prestação de serviço de sistema de gerenciamento de abastecimento de combustíveis em veículos. A instrução é pela procedência parcial. Meu voto segue no mesmo sentido, determinando à Prefeitura que retifique a redação de seu edital, a fim de rever o teor do subitem 623, combinado com o item 11 do anexo 2, nos termos constantes do voto. Que está em discussão, votação, aprovado. TCs 2401 e 2406, representações contra o pregão presencial 14/2015 da Prefeitura de Peruíbe, tem por objeto a contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de vales alimentação por meio de cartões. A instrução de ATJ e MPC pela procedência, SDG pela improcedência. Meu voto acompanha as conclusões de ATJ e do Ministério Público e é no sentido da procedência do pedido, determinando à Prefeitura que se digne rever o conteúdo do item 6521, especificamente para admitir endividamento máximo superior ao primitivamente adotado, incompatibilidade com o mercado específico e subsidiando-se dos estudos até o momento realizados nesse tribunal, informando mais ainda o correspondente processo administrativo com as justificativas técnicas para o índice que adotar. Voto está em discussão, votação, aprovado. Por fim, o TC 2510, representação contra o pregão presencial de registro de preços 25/2015 da Prefeitura de Taquarituba, que tem por objeto aquisições futuras e parceladas de materiais de higiene e limpeza. A instrução de ATJ é pela procedência, SDG e MPC pela procedência parcial.
acompanha as conclusões do Ministério Público de SDG pela procedência parcial, determinando à Prefeitura que retifique a redação de seu edital, a fim de incluir no ato convocatório como prova de habilitação jurídica a exigência de licença e autorização de funcionamento das empresas interessadas na disputa, ressalvadas aquelas que tenham por finalidade social o comércio varejista dos respectivos bens. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. A palavra agora retorna ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhora Presidente, submeto a este plenário os TCs 3027, 3045 e 3060, 15, que tratam de propostas de suspensões dos certames das prefeituras de Jacareí, Valinhos e Araras, porque indicam restrição à participação de interessados. São as propostas. Em discussão, votação, acolhidas as propostas de suspensões. Trago para referendo os TCs 2679, 2858, 2861, 2879 e 2887, 15, que dizem respeito a despachos por meio dos quais solicitei para exame cópia dos editais. Concorrência 1214 da Prefeitura de Taubaté, que tem por finalidade a outorga de parceria pública e privada na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Pregão 0615 da Prefeitura de Porto Feliz, que tem por objeto a prestação de serviços de transporte de alunos da zona rural. O pregão 11315 da Prefeitura de Bragança Paulista, que tem por finalidade a contratação de serviço de transporte escolar, e o pregão 2215 da Prefeitura de Santa Isabel, que tem por finalidade registro de preços para fornecimento de pães e mini-bolos. Referendados. Submeto preliminarmente para referendo deste plenário a medida liminar concedida no TC 2975-15, solicitando para exame cópia do edital da Prefeitura de Matão, e comunico que declarei extinto o processo sem julgamento de mérito em virtude da revogação do certame. Também declarei extinto o TC 2813-15, sem julgamento de mérito, por ter sido revogado o pregão 7315 da Prefeitura de Caraguatatuba. O plenário toma conhecimento. Eu retiro de pauta o TC 6319 da Prefeitura de Itatiba, por solicitação da representada e em função da apresentação de memoriais. Perfeitamente. A palavra continua com Vossa Excelência. Para julgamento, TC 74615, que trata de pregão 0815 da Prefeitura de Rancharia, que tem por finalidade a aquisição de insumos de diabetes. Conforme relatório e voto já encaminhados, consideram procedente a impugnação, devendo a administração rever as especificações indicadas no edital, limitando-se a exigir as características mínimas necessárias para a identificação dos produtos. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento, TCs 1073 e 204515, que examinam o edital do pregão da Prefeitura de Ibiúna, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar. Relatório e voto previamente disponibilizados. O município de Ibiúna lançou o edital do pregão presencial número 0415, que foi impugnado nos autos do TC 107315. No decorrer da instrução, foi apresentada nova representação tratada nos autos TC 204515, informando que a administração havia republicado o presente edital, antecipando-se à decisão desta Corte. Diligência efetuada pela SDG constatou que o certame foi revogado pela administração sem qualquer comunicação a esta Corte, motivo pelo qual considero extinto o processo TC
107315, sem julgamento de mérito, e proponho a aplicação de pena de multa ao responsável, senhor Fábio Belo de Oliveira, prefeito municipal, no valor de 160 UFESPs, por não ter dado atendimento à determinação exarada por esse tribunal. É como voto. E o voto está em discussão. Em votação, aprovado. Em seguida, a administração reeditou o pregão com idêntico objeto sobre 14/2005, que foi novamente impugnado pelo representante, agora nos autos TC 2045, pois conteria as mesmas falhas existentes na versão anterior. Após a instrução nos autos e considerando não se aplicar o instituto da preclusão, julgo parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração retificar o edital para que passe a admitir também comprovação de posse dos veículos por todos os meios legais e ajustar o prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, a Lei Complementar 12306, alterada pela Lei Complementar 14714. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para julgamento, TC 221415, que cuida do edital do pregão 0615 da Prefeitura de Populina, cuja finalidade é a aquisição de diversos materiais de enfermagem e odontológico. Relatório e voto previamente encaminhados, considero como a instrução procedentes as impugnações, determinando que a administração, querendo dar seguimento ao certame, possibilite a aceitação tanto da tecnologia amperométrica quanto da fotométrica e ajuste o prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, da Lei Complementar 12306, alterada pela Lei Complementar 14714. É como voto. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. TC 2842 diz respeito a embargos de declaração formulados pela Prefeitura de Cubatão contra acórdão deste plenário, proferido nos autos TC 6061, 6109 e 621814, que considerou parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a administração, querendo dar seguimento ao certame, adotasse medidas corretivas. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, recurso tempestivo interposto por parte legítima dele conheço. Conhecido. No mérito, a despeito do voto ser claro no sentido de que a aplicação do percentual de repasse ao fundo deve recair sobre a taxa de administração do cartão, julgo conveniente seja aprimorada a redação de sua parte final, a fim de afastar quaisquer interpretações divergentes. Assim, acolho os embargos. É como voto. Voto está em discussão. Em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto Alexandre Sarquis. O TC 224315 comunico que a Prefeitura de Guarujá, na realidade, reabriu o prazo em edital de chamamento para credenciamento que já existia e que já havia produzido efeitos externos, de forma que o rito de exame prévio de edital não se aplica. Determinei, pois, a extinção do feito em favor do TC 19800026313, que já contém a matéria. Comunico ao plenário o arquivamento. O plenário toma conhecimento. O próximo item é um referendo e uma comunicação, pois o edital que havia sido paralisado foi revogado pela origem. Então, peço o referendo para o ato que solicitou o edital e comunico a extinção do processo. Referendado e o plenário toma conhecimento do arquivamento. No TC 2290 de 15, trata-se de representação contra o edital de pregão presencial da Bertprev para alocação, implantação e manutenção de aplicativos de um sistema específico para regime próprio de previdência. A sessão de entrega de envelopes estava marcada para 23/4/2015. Desponta na representação a exigência de que os atestados de qualificação técnica tenham sido emitidos a partir de 2014 e exclusivamente por unidades gestoras de regimes próprios de previdência municipal, além de exigir experiência anterior no quantitativo mínimo de 1.500 segurados, além da exigência de que o software seja desenvolvido pela própria licitante e também diversas
funcionalidades exigidas, que foram questionadas. A assessoria técnica e chefia de ATJ e Ministério Público manifestaram-se pela procedência parcial. Em preliminar, peço o referendo para o ato que solicitou o edital. Em discussão, votação, referendados os atos que solicitaram o edital lançado pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Bertioga. No mérito, de fato, merece procedência em parte. Acolho a TJ e Ministério Público. Em relação unicamente às especificações do objeto solicitado, esclareço que foram impugnadas na inicial, esclareço que, ao menos nesse juízo de cognição não plena, não estão presentes os sinais mais evidentes de algum desvio de finalidade claro no exercício do juízo discricionário do administrador, de forma que não determinam a sua retificação. Então, pela procedência parcial. É voto que está em discussão. Em votação, aprovado. TC 2239 de 2015 é a representação contra edital de pregão da Prefeitura de Cajamar, visando a aquisição de kits escolares. De forma breve, reclamou a impugnante que o edital retificado não fora corrigido nos termos deliberados pelo Tribunal Pleno, no que se refere à composição dos lotes, além de ter deixado dúvidas quanto ao prazo de entrega das amostras. Por parecer, a princípio, que as determinações do plenário não haviam sido atendidas em sua plenitude, a matéria foi recebida como exame prévio de edital. De início, peço referendo para esse ato que solicitou o edital para análise. Referendado. No mérito, voto pela procedência parcial do pedido, devendo a Prefeitura de Cajamar rever a composição dos lotes, de forma a separar os bens personalizados dos demais, nos termos estipulados no voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 2170 de 2015 é representação contra edital da Prefeitura de Itápolis. Vários editais, concorrências 1, 2 e 3 de 2015, visando construção de centro de reabilitação e creches. Foi impugnada a exigência de caução de forma antecipada do prazo estipulado para a visita técnica e da qualificação técnica, esta última por exigir documentação registrada no CREA e engenheiro civil, sem contemplar também os arquitetos. Assessoria técnica e MPC pela procedência dos pedidos. De início, peço referendo para a decisão monocrática que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Referendado. No mérito, recordo que o entendimento atual da Casa condena a exigência de garantia da proposta de forma prematura, antes da data da abertura, conforme se consignou nos autos. E, no mais, voto pela procedência da representação formulada por Ricardo Santoro de Castro e pelo acumilamento, apenas em parte, da pretensão deduzida por Alfalix Ambiental, devendo a Prefeitura de Itápolis corrigir os editais criticados nos pontos especificados no voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. TC 2293 de 2015 é representação formulada por Fran Consulting contra edital de pregão da Prefeitura de Carapicuíba, visando a aquisição de software armazenador. De forma breve, reclamou das ausências de quantitativos no que se refere a treinamento dos servidores, além de questionar a habilitação. Ao ser ouvido, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial, apartando dos óbices suscitados aquele inerente à demonstração do sistema. De início, peço referendo para a decisão que recebeu a matéria como exame prévio de edital. Referendado. No mérito, circunscrito às impugnações contidas na peça vestibular, voto pela procedência parcial do pedido, devendo a Prefeitura de Carapicuíba retirar a exigência de comprovação de tributos mobiliários, aclarar as disposições afetas à rigidez fiscal e trabalhista e explicitar a quantidade de servidores que passarão pela capacitação. É o voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. TC 1946 de 2015 é a representação contra o edital de pregão da Prefeitura de Ibiúna para aquisição de kit escolar. A representante reclamou que o edital induza a apresentação de amostras por todos os licitantes. A segunda representante reclamou da composição do objeto, que, por exemplo, agrupava a maleta com alça, tinta guache e mini dicionário. Ao ser ouvida, a Procuradoria de Contas acrescentou outros óbices relativos à comprovação de experiência anterior em objeto idêntico, atendimento à lei das micro e pequenas empresas e a exigência do FSC no papel, né? Em exame, em última intervenção, o Ministério Público pugnou pela procedência da representação. Passo ao voto, que acolhe
em totum o que trouxe o Ministério Público. E, quanto ao selo FSC, com o número do respectivo certificado, deve retificar a origem deve retificar, pois a nossa jurisprudência tem aceito que o FSC não é o único a atender o interesse público salientando. Por exemplo, no âmbito internacional, existe também o SFI e, no âmbito nacional, o SERFLOR. Pela procedência, em parte, devendo a origem retificar os pontos levantados no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora o conselheiro substituto Sami Burman. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor representante, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, trago para referendo as medidas de suspensão de certames realizados por Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Prefeitura de Atibaia e Prefeitura de Bragança Paulista. Referendados. Agora trago a comunicação de arquivamento, tendo em vista a revogação dos correspondentes certames, comunicação de arquivamento relativa a certames da Prefeitura de Bragança Paulista, 2 de Bragança Paulista, Prefeitura de Oswaldo e de Oswaldo Cruz. O plenário toma conhecimento. Agora, senhora presidente, em relação aos TCs 2037 e 2063, eu percebi, ao longo da instrução do processo, que o Ministério Público de Contas fez sugestões, recomendações para que a Prefeitura se entendesse conveniente e fizesse modificações no edital. Como eu entendi que essas supostas recomendações falhas, se confirmados, deveriam ser objeto de determinação e não apenas recomendação, eu achei melhor dar a oportunidade à parte de oferecer o contraditório, portanto, vou retirar de pauta esse processo para promover as devidas notificações. Perfeitamente. E agora, por fim, para o julgamento, representação formulada por Luiz Henrique Garcia contra edital do pregão presencial 16/2015, do tipo menor preço, feito pela Prefeitura de Mongaguá, tendo por objeto registro de preço para fornecimento de gêneros alimentícios, hortifruti, conforme a descrição do termo de referência. As manifestações de chefia de ATJ, Ministério Público de Contas e SDG convergiram pela procedência da representação. Passo ao voto. À vista dos elementos presentes na instrução processual, é de rigor o decreto da procedência das insurgências formuladas pelo representante. Aliás, quando oportunizada a prestar justificativas nesses autos, a municipalidade admitiu, inclusive, os equívocos, reconheceu que as críticas alvitradas na exordial indicavam, de fato, a necessidade de correções no ato convocatório. Tratando-se de aquisição sob o sistema de registro de preço, o agrupamento de itens de natureza distinta não afins tende a afastar eventuais empresas que comercializem apenas um ou alguns dos tipos de produtos de um daqueles lotes, no caso, o lote 4. Portanto, voto pela procedência da representação e determina a Prefeitura de Mongaguá, caso pretenda prosseguir com o certame, que promova a retificação do edital da forma aqui exposta em meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com isso, encerramos a análise dos exames prévios de edital, passamos à nossa sessão ordinária. Para relatar os itens 9 a 15, a palavra retorna ao conselheiro decano, o conselheiro Antônio Roque Citadinho. O item 9 é embargos de declaração interpostos por José Auríquio Júnior. Acórdão do Tribunal Pleno, não deu provimento ao recurso. Artigo 66 da Lei Complementar, subsidiariamente 535 do Código de Processo Civil, restringe os limites processuais do cabimento deste recurso, sendo que, diante da inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, não há razão para franquear o prosseguimento. Nesse sentido, foi o posicionamento do STJ, que rejeita em preliminar os embargos diante da ausência daqueles pressupostos. A hipótese dos autos é clássica, pretende o embargante auferir efeitos infringentes com o recurso aqui interposto. Contudo, diante da ausência do pressuposto, apesar da legitimidade e tempestividade, não conheço os embargos. Pelo não conhecimento dos embargos, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 10 é recurso interposto pelo ex-prefeito de Botucatu, acórdão que julgou irregular termos de aditamento
de contrato celebrado com a Seman Terreplanagem. Foi aplicado multa, relatório disponibilizado, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, o ponto central do que fulminou a decretação de irregularidade foi a razão de terem sido celebradas em data posterior ao término da vigência do contrato, inexistindo, portanto, embasamento para a formalização extemporânea desses aditivos. Mantenho o valor da multa, formalização foi fora de tempo e voto pelo desprovimento do presente pedido. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Retiro de pauta o item 11. É Retorna ao gabinete. É regimental. Agora o item 12. Relato. Ministério Público contra a decisão da primeira... Ministério Público de Contas. Contra a decisão da primeira Câmara, que julgou regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura de São Manuel e a Futuro Kids do Brasil. Agora eu fiquei em dúvida se é Manuel ou Manuel. Eu não sei exatamente. Eu não quero ofender o município, mas eu realmente não sei. Quem pode saber aqui é o conselheiro Sidney Beraldo. Se ele não souber, então estamos a pé. Não sabe. Objetivando a contratação dos serviços de informática educativa. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanha a posição dos órgãos da Casa. Esta Corte vem sedimentando entendimento no sentido de que as contratações de serviços de informática voltada à deliberação adotada no TCA 21.176 de 2006 podem ser consideradas regular desde que atendida a diretriz que determina seja o preço compatível com o mercado. É a hipótese dos autos, o ajuste foi celebrado dentro do período de relevação e o preço ajustado mostrou-se dentro do prazo razoável, haja visto que o seu balizamento com contratação subsequente entre as mesmas partes já julgado regular. Nego o provimento ao recurso interposto pelo MPC. Voto está em discussão. Votação. Aprovado. 13. Agora é pedido de reexame, Prefeitura de Guaraçaí, exercício 2012. A sua procuradora recorre, em preliminar conheço do recurso. Conhecido. No mérito, voto pelo desprovimento do pedido. Alegações não afastam as irregularidades. Desequilíbrio orçamentário, não pagamento da totalidade precatória, encargos sociais do INSS não recolhido e desatendimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mantido, portanto, o parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Conselheiro, para o item 14, a pedido de sustentação oral do Dr. Wagner Vinícius Teixeira de Oliveira. Não está presente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. É um pedido de reexame interposto pela vice-prefeita de Cananéia. A decisão da Câmara emitiu parecer desfavorável. Déficit orçamentário, financeiro, econômico, descumprida artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 14 e o 22, acho que é a lei inteira quase. Recolhimento parcial dos encargos sociais, despesas com publicidade e propaganda oficial e aumento dos gastos com o pessoal nos últimos 180 dias. Os órgãos da Casa e MPC concluí pelo desprovimento. Em preliminar, conheço do pedido. Conhecido. No mérito, meu voto não diverge da Casa, assim como do MPC, já que as razões do pedido não trouxeram elementos para afastar aquelas irregularidades apontadas. Voto negando o provimento ao reexame das contas do exercício de 2012 de Cananéia, mantido, portanto, o parecer desfavorável. Pelo não provimento, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 15, retiro de pauta, retornando ao gabinete. É regimental. Agora, para relatar os itens 16 a 22, a relatoria da eminente conselheira Edgar Camargo Rodrigues. Também retiro de pauta, item 16, volta ao gabinete, senhor presidente. É regimental, retirado de pauta o item E 16. também peço adiamento 17, a pedido de vista do interessado Silvio Félix da Silva. Estou concedendo vista por 5 dias em cartório, fica adiada a matéria.
Adiada a matéria também do item 17. Relato 18, recurso da Prefeitura de Araraquara em prestação de contas e repasses públicos. A primeira Câmara censurou a retenção pela conveniada, a Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação, de recursos correspondentes a R$ 4.200 classificados como taxa de administração. Nós sabemos que esse tribunal tem criticado a adoção desse procedimento, entendendo que, em última análise, ele proporciona um ganho econômico a entidades que estabelecem lema de cooperação com órgãos da administração pública. Em suma, a percepção de vantagem pecuniária não se amolda aos basilares desígnios do Instituto do Convênio, onde deve fundamentalmente prevalecer confluência ou similitude de propósito. Competia, assim, às partes comprovar o que não aconteceu nesse processo, que a propalada taxa de administração tinha por exclusiva meta suportar custos indiretos absolutamente indispensáveis ao cumprimento do objeto. Aqui, mais uma vez, se evidencia a importância da elaboração de adequado plano de trabalho, com discriminação pormenorizada dos serviços necessários à execução do convênio, respectivos custos, fixação de metas, definição de indicadores quantitativos e qualitativos capazes de proporcionar subsídios para avaliação dos gastos e resultados alcançados. Tanto é assim que a recente Lei 319, de 31 de julho de 2014, disciplina esse pagamento de custos indiretos de maneira bem semelhante ao que o tribunal tem exigido dos conveniados e dos convenientes. Nessa circunstância, meu voto é pelo desprovimento do recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também nas contas de Guaimbê, pede o interessado Valdir Aquiles oportunidade para juntar memoriais e vista. Fica a matéria adiada por 2 sessões, senhor presidente. Fica adiado, então, o item 19. A palavra continua com Vossa Excelência. Para o pedido de reexame da Prefeitura de Jandira. Falhas principais: recolhimento parcial de encargos, insuficiência no pagamento de precatórios, déficit de execução orçamentária, resultado financeiro negativo, descumprimento do artigo 42. Acho que é quanto basta, né? Proposta acompanha a instrução pelo não provimento do recurso. Pelo não provimento, é voto que está em discussão, em votação, aprovado. Exame de Manduri, as falhas aqui: insuficiente aplicação do recurso no ensino, 23,23. Crescimento dos gastos com o pessoal nos últimos 180 dias. Tirando o crescimento dos gastos com o pessoal, porque independiam de atitude discricionária da Prefeitura, apesar dos esforços, não se alcança o mínimo em educação. Se agrega aqui um valor de 36 mil que foi pedido, mas, mesmo assim, chegamos ao índice de 23,53, não dá para dar provimento ao pedido de reexame. Conheço e nego. Em discussão, em votação, aprovado. E, por último, reexame de Tabapuã. Faltou aqui recolher encargos previdenciários ao Instituto Nacional de Seguridade Social e descumprimento também foi verificado do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A falta de recolhimento dos valores devidos à parte patronal incidiu na solicitação de parcelamento do débito no exercício seguinte, com consequente incremento da dívida municipal de longo prazo e comprometendo gestões futuras. O tribunal não aceita esse tipo de atitude. Também inaceitável o argumento de que o aumento da liquidez nos 2 últimos quadrimestres teria sido decorrente da utilização dos recursos vinculados por falta de documentos comprobatórios. Razões apenas confirmam os saldos indicados pela inspeção. Conheço, nego o provimento ao pedido de reexame. Em discussão, votação, aprovado. Para os itens 23 a 28, a palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Item 23 é recurso ordinário, interposto contra acordo que julgou procedente representação, bem como irregulares, inexigibilidade de licitação e contrato, aplicando multa aos responsáveis ex-prefeitos de Ribeirão Preto, que são os recorrentes. O objeto é a contratação para elaboração de projeto do Centro de Convenções daquele município. A instrução de ATJ e MPC pelo não provimento, o SDG pelo provimento parcial de um dos recursos e não provimento de outro. Conheço em preliminar. Conhecido. Conforme se depreende do julgado recorrido, não houve censura deste tribunal quanto à declaração de inexigibilidade de licitação pela escolha da contratada, já que a situação dos autos realmente se subsume à hipótese do inciso 2º do artigo 25 da Lei 8666, aliás, nos exatos termos proclamados pelo Poder Judiciário, já que se trata da contratação de Oscar Niemeyer para o projeto desse centro. Quanto ao preço de R$ 320 mil,
considero se tratar de quantia razoável à vista do objeto e da expertise do escritório, mesmo que não seja fácil a tarefa de precisar o comportamento do mercado ou a justa remuneração em situações dessa natureza. Por outro lado, e ainda que concluída apenas a fase preliminar da obrigação, como maneira de proteger o interesse público, devo reconhecer que algum trabalho foi realizado, daí porque a rescisão ter sido formalizada com o pagamento da parcela devida e no valor equivalente aos trabalhos desenvolvidos até o distrato. Afinal, o anteprojeto existe na forma dos desenhos apresentados e poderá ser eventualmente reaproveitado, se for o caso, tornando justificada a remuneração parcial da contratada, segundo o disposto no artigo 79, parágrafo 2º, 2 da Lei 8.666, e de acordo com o princípio geral de vedação ao enriquecimento ilícito, no caso do poder público. Quanto à transmissão do direito autoral e a despeito da previsão contida no artigo 111 do mencionado diploma legal, entendo que a recusa do autor, aliás, notoriamente praticada em contratos do gênero, apenas realça o caráter de adesão da avença. Quer dizer, quem escolhe contratar Oscar Niemeyer, contrata Oscar Niemeyer para o bem e para o mal, entre aspas, para o mal. Ou seja, ou se submete às regras que aquela autoridade, né, em sua área de expertise estabelecia para ter seus contratos formalizados, ou então o escritório não aceitava a contratação. Então, isso tem que ser encarado, inclusive, com o seu ponto de vista, uma obra de Oscar Niemeyer, seu ponto de vista de patrimônio cultural, artístico e material, que transcende os limites do próprio município, do Estado e, eventualmente, até do país. Ressalto, por derradeiro, que o Poder Judiciário apreciou demandas propostas com o objetivo de desconstituir o contrato em apreço, em sede tanto de ação popular como de ação civil pública, ambas declaradas definitivamente improcedentes. Dentro deste quadro, eu dou provimento aos recursos. Pelo provimento dos recursos, é voto que está em discussão. Para discutir, conselheiro Alexandre Sarquis. Eu participei da decisão originária e o debate que se seguiu, que foi entabulado, inclusive o doutor Edgar foi voto vencido, já deixava claro que decisão mais ponderada poderia sobrevir. Portanto, eu acompanhei e aplaudo o trabalho do doutor Renato e acompanho o voto dele. Muito obrigado. Me acompanhou antes, então. Mudei de ideia, excelência. Continua em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 24, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares inexigibilidade de licitação, contrato e termo, aplicando multa ao responsável, ex-prefeito de São Sebastião, que é um dos recorrentes juntamente com a contratada. Serviços de coleta de resíduos é o objeto. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A empresa Faber Serviço foi selecionada para o tratamento de resíduos sólidos do Poder Público São Sebastião por ser detentora de uma patente de método mecânico biológico. Portanto, ocorreu inexigibilidade de licitação. Segundo o conjunto probatório carreado ao processo, o relatório ambiental preliminar apresentado pela municipalidade para a operação da unidade de tratamento de resíduos no sistema patenteado foi reprovado pela CETESB. Além da manifestada descrença da referida agência de controle quanto às vantagens do invento desenvolvido pela contratada, consoante documentado no processo, não me parece esse fosse o único caminho possível para a realização do interesse público local. Não é um Oscar Niemeyer do lixo, certamente, a empresa contratada. Insubsistente ainda a prova de regularidade da própria execução contratual, especialmente porque a cláusula financeira do instrumento estabeleceu o fator de remuneração em descompasso com o regime jurídico de direito administrativo. O contrato previa cláusulas remuneratórias totalmente desfavoráveis para o poder público e favoráveis à contratada. Eu nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 25, recurso contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato, aplicando multa ao responsável, recurso da Prefeitura de Arujá e do ex-prefeito. Objeto, serviços bancários naquele município. A instrução de ATJ é pelo provimento, então, o conselheiro Antônio Roque Cidadini e Cid Beraldo conquistaram já a ATJ pelo provimento,
MPC e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. No caso, o Banco Santander, além da folha de pagamento, também a ele foi otorgada pagamento de fornecedores e créditos consignados, operação de créditos consignados. Eu nego minto. Eu dou provimento parcial, considerando a existência da divergência jurisprudencial nesse plenário, para cancelar a multa, mantendo a irregularidade. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 26, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Rio das Pedras à Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra de Limeira. Recurso é da Prefeitura. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A cláusula financeira do convênio estabeleceu um preço fixo a ser pago pela administração no valor mensal de R$ 484,87 por cada criança ou adolescente encaminhado. Nessas condições, e ponderando sobre as consequências da devolução determinada pela decisão combatida, entendo que a pena de restituição ao erário acabaria, em última análise, proporcionando enriquecimento ilícito da Prefeitura de Rio das Pedras, em manifesto prejuízo à difícil situação financeira da associação, já que há prova efetiva nos autos da ocorrência de 117 atendimentos, resultando num custo anual de R$ 56.729. Sob tal ponto de vista, a quantia impugnada se ateria a diferença entre a verba repassada em 2008 e o custo efetivo de quem foi atendido. Isso daria um total de R$ 1.730,26. O princípio da insignificância me leva a propor a vossas excelências o provimento parcial para que não haja devolução alguma, mas mantida a irregularidade e demais recomendações. Voto que está em discussão para discutir, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Acompanho na íntegra o voto do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Eu acho que nós temos que ter bastante cautela nessas condenações de devolução em entidades assistenciais. 100% delas não tem condição de devolver nada, na verdade. Aqui é a Casa de Apoio ao Drogado, né? São organizações pequenas, vivem de doações, tá? Não tem muito sentido fazer devolver. Matematicamente está correto, juridicamente pode ser, mas acho que temos que ponderar bastante essas questões. Se devolve, sim, onde se verifica desvio, fraude. Exatamente. E em caso onde houver irregularidade de convênio, que se multa, então, o conveniente, a prefeitura, o prefeito, mas jamais impor sanções a quem não tem condição de arcar com elas e, às vezes, sequer condição de recorrer ao Tribunal de Contas visando a sua reforma. Está de parabéns, Vossa Excelência. É o que eu tenho feito também nos processos. Muito oportuna a observação de Vossa Excelência, tendo exatamente assim o papel que devemos aqui desempenhar. Continue em discussão, em votação, aprovado. 27, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares de dispensação e contrato, aplicando multa de 400 UFES ao responsável, presidente do Instituto Assistencial do município de Sumaré, que é o recorrente. O objeto, contratação de empresa de plano de saúde. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Não, foi um caso de contratação direta por deserção de certame, mas a deserção aconteceu por defeitos bastante perceptíveis no instrumento convocatório. Era possível repetir o certame, não se valer imediatamente da contratação direta. Eu nego provimento quanto ao mérito, mas em relação à multa, considerado o valor do contrato, me parece que 400 UFEPs é um valor excessivo. Eu proponho a sua redução para 200 e apenas para esse aspecto do provimento parcial. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O 28, recurso ordinário, com a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2005 pela Prefeitura de Penápolis ao Serviço de Obras Sociais, SOS. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, transferência de recursos unicamente para gastos de pessoal, que eram próprios do poder público, manifesta a insuficiência do conteúdo do plano de trabalho e demais elementos indispensáveis para a perfeita formalização do convênio e inegável a realização de despesas impróprias.
Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 29 a 33, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhora presidente, antes, porém, só para informação do conselheiro Antônio Roque Cittadini, após exaustiva pesquisa, chegamos à conclusão que o nome da cidade é São Manuel. Aproveito para cumprimentar a eficiência da minha assessoria. Item 29, senhor presidente, em exame, recurso ordinário interposto por José Benedito Pereira Fernandes, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares o pregão e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Mercosul Comercial Limitada, objetivando a aquisição de uniformes escolares com aplicação de multa de 300 UFESPs. A hora recorrente. A instrução é dividida, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, os autos indicam que 2 das 3 empresas consultadas para a formação do preço médio participaram da licitação e, nos 2 casos, a discrepância entre os valores cotados e os propostos no certame é relevante e não pode ser desconsiderada. A vencedora propôs preço 35,62% superior ao orçado e a outra licitante 28,96% inferior, indicando que a pesquisa efetuada não demonstrou a realidade dos preços praticados no mercado e, portanto, deveria ter sido ampliada. Ante o exposto, considerando o valor envolvido na contratação, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim de reduzir a multa para 200 UFESPs, mantendo-se os demais fundamentos da decisão atacada. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 30, trata-se de recurso ordinário interposto por Valdir Diana, ex-prefeito de Itaí, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Capão Bonito Locadora de Turismo Limitada, objetivando a prestação de serviço de transporte de alunos nas zonas urbana e rural, com aplicação de multa de 300 UFESPs. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, diferentemente da versão que constou de representação formulada anteriormente, o edital exigiu como condição de habilitação não apenas do vencedor da disputa a comprovação de que a empresa estivesse desenvolvendo o programa de prevenção de riscos ambientais, bem assim a apresentação de certificado de registro de serviços na Artesp, imposições que causaram efetivo prejuízo à competitividade, já que foram diretamente responsáveis pela inabilitação de uma das 2 empresas que compareceram ao certame. Também não foi comprovada a economicidade da contratação. Ante o exposto, considerando o valor envolvido na contratação, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de reduzir a multa para 200 UFESPs, mantendo-se os demais fundamentos da decisão hostilizada. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 31, cuida de recurso ordinário interposto por José Aprígio Batista de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal de Sertãozinho, em face do acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas daquele legislativo relativas ao exercício 2011. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. Ao contrário do alegado, aos autos indicam que a população do município de Sertãozinho ultrapassou a barreira dos 100 mil habitantes desde o ano de 2007, fato que limitava o repasse de 0,2% a 6% da receita prevista no artigo 29A, 2
da Constituição Federal. Como o total das despesas do Legislativo alcançou o percentual de 6,47%, houve afronta ao citado dispositivo. Além disso, a elaboração de projeto de lei, afinal rejeitado, resultou infrutífera para a correção do quadro de pessoal, que contava com 73 cargos em comissão contra 14 cargos efetivos. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido. Em discussão, votação, aprovado. Item 32, solicito a retirada de pauta com inclusão automática, senhor presidente. É regimental. O item 33 trata-se de pedido de reexame, interposto por Edson de Souza Quintanilha, prefeito, contra acórdão da segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Arapeí, relativas ao exercício 2012. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não pode ser acolhida a pretensão do recorrente de ver excluídas as despesas com profissionais autônomos sob o argumento de que elas não configuram dispêndios com mão de obra, e sim com contratação de serviço, pois os autos indicam que tais contratações objetivaram a execução de atividades rotineiras e de natureza permanente na administração e deveriam ser executadas por funcionários da própria Prefeitura, notadamente porque a maior parte dos cargos está prevista no quadro de pessoal. Embora não seja minha posição pessoal, pois fui voto vencido nesse assunto, registro que, neste caso concreto, não houve recondução a percentual ao limite legal nos 2 quadrimestres subsequentes. Em vez disso, houve elevação dos gastos com o pessoal. As demais falhas também não foram afastadas e contribuem para o juízo desfavorável às contas em questão. Ante o exposto, acompanho as manifestações convergentes da assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento do pedido de reexame, mantendo-se inalterado o parecer recorrido. É voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar os itens 34 a 38, a palavra do conselheiro substituto Alexandre Sarquis. No item 34, há recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ubatuba, pretendendo reforma de decisão que julgou irregulares 3 termos aditivos ao seu contrato de serviço de limpeza e conservação e aplicou multa ao senhor Eduardo de Souza César, prefeito, multa de 300 UFESPs. O que se objetivou foi o realinhamento de preços devido à convenção coletiva. A Prefeitura veio aos autos alegando, basicamente, que a Corte já aprovou situações idênticas, como no caso do tratado no TC 5089-02608. MPC obteve vistas. Em preliminar, conheço do recurso. Excelência. Conhecido. Passo ao voto, que mantém a jurisprudência pacífica dessa Casa, de que realinhamento de preço por convenção coletiva não é motivo ensejador do reequilíbrio. No entanto, reconhece a controvérsia existente no caso e, nada obstante o vício que leva ao decreto de irregularidade do ato administrativo, as razões recursais revelaram-me um contexto onde não há um nível de gravidade que enseja a aplicação da pena pecuniária ao administrador, razão pela qual entendo que ela deva ser cancelada. Então, diante do exposto, meu voto dá provimento parcial, tão somente para cancelar a multa de 300 UFESPs aplicada ao senhor prefeito. Pelo provimento parcial, é voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Com a permissão de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 35, 36, 37 e 38, pois não há contrariedade à instrução, que é unânime. São recursos da Prefeitura de Capivari no contrato, nos autos de contrato e representação contra a decisão que julgou parcialmente procedente a representação e irregular a tomada de preços de contrato
e ainda aplicou multa de 300 UFESPs para a implantação de sistema de rede sem fio, câmera, segurança e vídeo monitoramento. Recurso ordinário do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul contra acórdão proferido pela primeira Câmara, que julgou irregular o termo de prorrogação e ajuste celebrado com a empresa San Diego Serviços, objetivando a prestação de serviço de engenharia para limpeza, remoção de material decantado e etc. E uma ação de rescisão proposta pelo senhor Otávio Cianci, ex-prefeito de Mesópolis, com fundamento no artigo 76, para desconstituir sentença que julgou ilegal a admissão de Silvana Elisete Cianci no cargo de coordenadora de assistência social. Em todos os órgãos de opinião falaram pelo conhecimento e não provimento, e assim é o meu voto pelo conhecimento em preliminar dos apelos, Excelência. Pelo conhecimento dos itens 35 a 37, né? E 38. E 38? 38 é uma ação de rescisão? É uma ação de rescisão. Tá ok. A senhora prefere que... Não, perfeitamente. Pelo conhecimento. Conhecido? Conhecido. Em E no mérito... votação conhecida. Uhum. E no mérito, nego provimento a todos. A ação foi conhecida, o item 38? Não conhecido. Eu peço desculpas. Então, vou relatar até o 37, então. 35, 36 e 37 são conhecidos e pelo não provimento. Votos estão em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 38, ação de rescisão. Meu voto é pela carência da ação. Pela carência da ação. O voto que está em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 39 a 47, a palavra é do conselheiro substituto Sami Vurma. Senhora presidente, peço para relatar conjuntamente os itens 39 e 47, com exceção dos itens 41 e 42, que eu peço a retirada de pauta. Em todos eles, órgãos técnicos da Casa convergiram pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Acompanhe essa instrução. Você acompanha as instruções. Em discussão, votação, aprovados os votos. Assim encerramos a pauta do dia. Antes de encerrar a sessão, eu indago ao doutor representante do Ministério Público de Contas se há eventual interesse em vista específica em qualquer dos processos analisados nessa pauta. Senhora presidente, não há interesse do Ministério Público. Agradeço. Não havendo interesse, eu agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde.